Eu quero falar sobre as evidências de uma vida de fé. Hebreus ali no capítulo 11, o autor pega várias personagens da Bíblia que nós admiramos, que experimentaram o sobrenatural, experimentaram as promessas, viveram milagres. E ele começa a linkar ali e mostrar, e depois para o capítulo 12, lá ele vai, olha, visto que nós estamos cercados de tantas testemunhas, de tantos exemplos, aqueles são exemplos para nós, para fortalecer a nossa fé. Agora, ali estão listados algumas atitudes que demonstram o que a fé revela. Porque às vezes a gente pensa que fé é só, fé é um sentimento ou uma convicção para eu receber um milagre, ou para eu receber uma promessa. Não, fé atua de uma maneira integral na nossa vida total, na nossa vida cristã, em como a gente se relaciona com Deus, na totalidade. Não tem a ver só com uma cura ou com um milagre. E eu queria mostrar hoje quais são as evidências de uma vida de fé, para que hoje talvez você saia daqui falando, pastor, eu estou entendendo, eu estou confessando, eu estou acreditando, eu estou sonhando, eu já fazia isso, pastor, eu sei que Deus é imutável, eu sei que Deus é isso, eu creio, eu tenho fé, mas parece que eu não recebo. Agora talvez você vai perceber que a fé vai para além de tudo isso. A fé tem a ver com a nossa vida cotidiana, com a nossa relação com Deus, que vai para além do só acreditar no milagre. Porque acreditar no milagre, se fosse só isso, meu querido, seria muito fácil. Um incrédulo chegaria aqui, a gente contaria uma história bíblica, ele se encheria de fé, e olha, é verdade, já aconteceu isso, já aconteceu, então eu acredito. Uma pessoa crédula, ela, eu acredito, e recebe milagre. Não, a fé, ela é muito mais abrangente, e você lendo Hebreus 11, você vai perceber. E eu queria começar essa palavra, lendo 2 versículos, para mostrar que nós não temos opção como povo de Deus, ou nós somos um povo de fé, ou a gente só vai ser frequentador de igreja, ou a gente só vai ter nomes de evangélico, de batista, de tal, não, a fé precisa trazer evidências na nossa vida, para de repente as pessoas olharem, essa pessoa é alguém que acredita em Deus, porque a nossa vida vai expressar isso. Amém? Hebreus 11, 6, por favor, e Hebreus 10, 38. Hebreus 11, 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos repetir só a primeira parte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, todo mundo. Dá para ser mais forte, de novo. A palavra de Deus está falando. Você quer agradar a Deus? Nós queremos, todo mundo quer agradar o Senhor, mas a fé é fundamental. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Se faltar a fé, sem fé, não tem como agradar a Deus. Eu não vou me agradar se ele retroceder na fé. Vamos lá, esse primeiro, mas o meu justo viverá pela fé. Vamos lá, todo mundo? Não, só a primeira parte mesmo, obrigado. A fé, então, eu quero que você pode deixar aí, eu vou lendo vou convidando você a ler alguns versículos, pegar alguns personagens que se encontram em Hebreus 11, para termos alguns pontos. Em Hebreus 11 tem uma lista chamada heróis da fé,
onde se destaca algumas pessoas que são exemplos de fé, onde podemos ver a importância de fé ou da fé em suas atitudes, escolhas, caráter, etc. Esses heróis viveram e experimentaram o impossível, porém foram destacados por uma vida que evidenciavam a sua fé. Com isso eu falei aqui algo, a fé, se você quiser anotar isso, é interessante. A fé demonstra uma vida com essas evidências, e essas evidências demonstram uma vida de fé. Quais evidências? Eu vou começar a citar uma, a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Então, a fé demonstra, alguém que tem fé, demonstra uma vida com essas evidências, e essas evidências demonstram uma vida de fé. Quais são essas evidências? Primeira, uma vida de comunhão com Deus. Ah, eu tenho fé, pastor. Eu já ouvi muita gente falar, eu tenho fé, mas conhecendo um pouco a sua vida, essa pessoa não vive uma vida de comunhão com Deus. Olha que diz Hebreus 11:5. Hebreus 11:5 diz assim, olha o que se é destacado em Hebreus 11 sobre a respeito de Enoque. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Tem versões, transladado, ele não experimentou a morte, pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ah, pastor, aí o que tem a ver com comunhão? Vai para Gênesis 5:24, tem uma passagem, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia trasladado ou levado. Enoque é o sétimo da geração ali de Noé. Noé gerou 7 e assim por diante. Daí Enoque para você se nortear ali, Enoque ele é bisavô de Noé, ele é pai de Matusalém, ele viveu 300 e poucos anos, numa época onde a violência reinava, onde o povo já tinha se corrompido, onde foi um pouco antes do dilúvio, onde já tinha aquela coisa que Deus olhava a terra e falava, o que essa população está fazendo? Só que Enoque, ele faz uma escolha diferente. Ele, enquanto todos escolhem a violência, enquanto todos escolhem a sexualidade, enquanto todos escolhem uma vida perversa, de perversão, ele fala assim, não, eu preciso andar com Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. E por conta dessa escolha, e por que essa escolha? Se você for ver, o versículo 5 antecede o versículo 6, que é o que nós lemos. Se quiser até continuar, pela fé Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Daí o versículo 6 lá, cadê o versículo, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque vê toda aquela situação, devia conhecer a história de Caim, a história do seu avô, que foi, esqueci os nomes aqui, mas que já tinha continuado assassinando outras pessoas, uma violência, e ele começa a perceber, ele fala assim, opa, acho que eu não fui criado para isso não. Tanto é que ele fala, não, eu quero andar com Deus, eu quero ter uma vida de comunhão com Deus. E ele começa, não fala em Gênesis, mas se for para Judas tem um capítulo, se eu não me engano, no versículo 25, no final, vai falar que Enoque profetizou. Enoque pregava naquele tempo, e daí você vai entender porque talvez Deus tenha o levado, tenha arrebatado, tenha tirado ele daquela gente, assim como ele fez com Noé.
a população estava um caos, e daí de repente aquele justo que começa a ter comunhão com Deus, que anda com Deus, como? Pela fé, porque ele acreditava no Deus Criador dos céus e da terra. Ele acreditava que se ele se aproximasse de Deus, ele receberia muito mais do que ter uma vida desregrada, uma vida cheia de violência, uma vida entregue à prostituição, a tantas as coisas, a mentira, a violência. Ele fala, não, eu acredito que tem um Deus que criou lá Adão, que criou os meus antecessores, e eles de alguma maneira se desviaram, então, e eu sei, eu me relaciono, porque na medida que nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós. Então eu tenho certeza que Deus se revelou a Enoque, e Enoque começou a ter essa comunhão, e essa comunhão começa a trazer benefícios para Enoque, a ponto dele começar a experimentar esse Deus que vale a pena crer, que é galardoador, que é recompensador, a ponto de um momento de calamidade, ele é trasladado, não experimenta a morte. Deus pega e fala, não, Enoque, você é muito justo, você tem comunhão comigo, e como você tem pregado, como você tem profetizado, você vai lá para Judas, você vai ver que Enoque, vai acontecer que vai ter uma visita de milhões de anjos, e eles vão julgar a perversidade da humanidade, assim. Acho que ele enfrentava aquela turma, só que aquela turma era muito violenta, era uma turma que eu acho que essa comunhão, uma vida de comunhão com Deus, demonstra fé. Em uma época terrível de violência e perversão, Enoque escolhe andar com Deus. Ter comunhão com Deus é não ter comunhão com o mundo. A fé em Deus vai nos levar a querer andar com Deus, ter comunhão com Ele. 1 João 1, 5 e 6, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu quero aqui, primeiro ponto que demonstra, e a gente precisa começar, porque eu tenho pregado e eu tenho sido motivado a exercer a minha fé, a ter a minha fé fortalecida. Primeiro ponto é que, Marinho, você tem tido comunhão com Deus, você tem andado com Deus, e pego a primeira personagem de Hebreus, é alguém que andou, que agradou a Deus por ter comunhão com Ele, e daí eu continuo, eu vejo, Abraão foi chamado amigo de Deus. Em Gênesis 17, Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão, tem comunhão comigo, e sai de Ur dos Caldeus, desse lugar, dessa terra idólatra, deixa a tua família idólatra, deixa tudo aquilo que te contamina, começa a andar do meu lado, começa a ter comunhão comigo, começa a ser perfeito, porque daí você vai ver, eu vou te fazer uma bênção, eu vou te abençoar, e você vai ser uma bênção, através de você, famílias inteiras serão abençoadas. Eu começo a ver Davi, eu começo a ver Daniel, eu começo a ver pessoas que experimentaram uma vida sobrenatural, de milagres, onde Deus atuou, mas eu vou perceber que todos eles andaram com Deus, tiveram comunhão com Deus, não eram pessoas que iam num culto, ou em algum determinado momento, não era alguém que, eu estou prestes a cair na cova do leão, puxa, é verdade, eu tenho que ter fé, né? Porque se eu tiver fé, o leão não me come, né? Então tá, eu vou ter fé. Não, é alguém que demonstrava essa fé durante a vida toda. É alguém que andava com Deus, é alguém que tinha fé. Foi decretado isso. Não interessa o que foi decretado, interessa o que eu creio. A minha fé está afirmada em Deus, e nada abala decreto do homem, ameaça do homem, mudança nenhuma, porque eu creio em Deus, e é nele que eu me baseio
todas as coisas, e por causa disso, porque eu ando com Ele, porque eu tenho comunhão com Ele, e essa comunhão faz o quê? Mesmo que eu esteja diante de um banquete da Babilônia, não, eu não posso ter comunhão com a Babilônia e ter comunhão com Deus, porque não dá para ter comunhão com luz e com trevas. Então tem muita gente que vive sonhando em viver o sobrenatural, em viver as promessas de Deus, mas não consegue andar com Deus. Por quê? Porque para andar com Deus precisa parar de andar com o mundo. Ah, eu tenho fé, mas eu estou andando no mundo. Não, você não tem fé, porque se tivesse fé, você renunciaria a si mesmo, negaria a si mesmo, tomaria a sua cruz cada dia e começaria a seguir, a andar as pegadas do Mestre. Meu querido, queremos ver o sobrenatural, queremos experimentar os milagres, e tudo isso está acessível a nós, mas tudo isso através da fé, e a primeira evidência da fé é a comunhão com Deus, e a primeira evidência, se nós temos comunhão com Deus, é não termos comunhão com o mundo, é nós sermos separados. Dá para entender, meus irmãos? Então aqui vai, queremos ver o sobrenatural, mas não queremos pagar o preço de andar com Deus, de termos intimidade, comunhão com Ele. O quanto temos andado com Deus, ou tido comunhão com Ele, revela um pouco do nível da nossa fé. Vou repetir, o quanto temos andado com Deus, ou tido comunhão com Ele, revela um pouco do nível da nossa fé. Então não é fato de, não, eu orei com fé, eu acreditei. Você acreditou, isso é sentimento, base, estrutura, convicção, eu creio em Deus, por isso eu ando com Ele, por isso eu tenho comunhão com Ele, por isso que eu abandono os manjares do rei da Babilônia, para andar com esse Deus que pode todas as coisas, que eu sei que é real, que é verdadeiro, e que recompensa aqueles que andam com Ele. Primeira característica, primeira evidência, comunhão com Deus. Segundo, deixa eu ver aqui, já foi 26 minutos? É mesmo? Rapaz, eu não sei se eu já começo a pular aqui ou se eu faço em 2 etapas. Eu vou tentar lá, vou pular para o terceiro então aqui, daí eu vou vendo aqui, dependendo, faz em 2 etapas, então vamos lá. Porque em uma já foi 26, sabe quantos tem? Nossa, eu vou aqui, ó, se eu tiver 3 eu paro no terceiro, mas eu separei 8 evidências. Eu faço em 2 etapas então, vamos lá, vamos fazer em 2 e dependendo como for. Segunda evidência, o que evidencia uma vida de fé, é uma vida de adoração a Deus. Hebreus 11:4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Ofertas de sacrifício. Eu coloquei aqui adoração, porque adoração é muito mais do que o cantar. Às vezes o louvor aqui, quando nós cantamos, é uma forma de adoração. Não é a música em si, não é adoração. A música é uma maneira, é uma forma que nós adoramos a Deus, e é uma forma uma das expressões mais lindas, mais gostosas. Mas até como nós temos feito isso? Porque se você for lá para Gênesis, fala que Deus aceitou Abel e sua oferta. Eu poderia colocar assim, por que Deus
Às vezes alguns falam, porque ele pegou das primeiras crias, o melhor porque tinha sangue, porque tinha vida, tem tudo assim, não, mas se fosse isso, é por causa do coração, como nós temos adorado, o que nós temos entregado, o que tem saído de nós em todas as áreas de nossa vida, o que nós temos entregado. Quando nós estamos cantando, nós estamos entregando o nosso melhor para o Senhor, mas quando nós estamos, eu estou para ir à igreja, porque eu quero ir lá, oferecer a Ele um culto, mas eu chego aqui na igreja, eu fico olhando mais as paredes, o ventilador, o som, eu fico olhando mais o outro que olhou para mim, se não olhou, se cumprimentou, se não cumprimentou, e isso acontece, pode ter um monte de problema aqui, mas o meu coração está para além disso, porque o meu coração, eu vim aqui para entregar, para oferecer um culto racional, uma adoração. Eu conheço Deus, e pela fé, e fala que a adoração, a nossa adoração, o nosso culto, tudo isso tem a ver com fé. Eu venho aqui, se eu venho aqui, o que muda o culto de rituais, tem a ver com fé. Se eu tenho certeza que eu tenho um Deus vivo, que se faz presente aqui, que está aqui, porque Ele é digno de honra, glória, louvor, Ele é digno de tudo que eu sou, tudo que eu tenho, da minha voz, da minha mão, das minhas ofertas, de tudo, eu venho aqui porque eu creio nisso. E quando eu faço, eu tento fazer da melhor maneira. Eu canto, por isso que às vezes o ministrando de louvor, às vezes aqui, e às vezes quando a gente está pregando, parece que fica o negócio, a gente está assim, ó. Eu não canto, tá? Cara, mas você pode levantar a mão? Eu sou desafinado, você canta, eu conheço um monte de gente que canta desafinado, mas canta, e Deus, eu tenho certeza que várias vezes está recebendo essa oferta melhor do que de quem é afinado, porque está cantando desafinado, mas está lá, eu estou fazendo de coração, Deus, porque eu reconheço que Tu és digno, então por isso que eu abro a minha boca, por isso que eu coloco a minha voz para fora, por isso que eu levanto a minha mão, porque eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor, por isso que eu venho na igreja. Sabe, não é uma coisa, por quê? Porque hoje é domingo, então eu preciso colocar minha roupa, e eu tenho que ir lá porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, porque eu sou da PIB, porque eu venho aqui, fico olhando, o culto foi bonito hoje, foi gostoso, me senti bem. O culto não é para você se sentir bem, a gente vem, o culto é para oferecer, eu ofereço tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Agora se a gente vem aqui e fica analisando, sabe, mas não é só a ver com culto, é tudo que somos e tudo que temos, é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso amor, a nossa paixão, a nossa devoção, o nosso acreditar, a nossa, sabe, adoração vai para além de coisas que a gente pensa. Adoração é eu falar, Senhor, se não for o Senhor, eu reconheço a Tua grandeza, a Tua majestade. E como que é feito isso? Pela fé. Uma pessoa que não acredita que Deus é criador, que Deus é doador, que Deus é provedor, que Deus, ele adora um Deus fictício, um Deus que falaram para ele. Agora, na medida que a gente começa a entender, visualizar, ter a revelação, a nossa adoração muda. E daí, por quê? Pela fé. Por isso que fala pela fé. Eu creio nesse Deus, eu vejo esse Deus, esse Deus foi revelado para mim pela fé. Então, o meu cantar é diferente. Eu venho aqui ofertar, não é porque eu sou constrangido, não é porque todo mundo faz, é porque eu reconheço que Ele é digno, porque eu reconheço que Ele que me dá, tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem dEle, e o que eu posso fazer é retribuir algo, para que o reino, para que o nome dEle seja glorificado, eu faço. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu faço, não, e tudo isso tem a ver com o nosso coração. Por isso que Ele aceita muito mais do que o que eu canto, muito mais do que eu entrego, muito mais do que... Ele aceita o ofertante, Ele aceita o adorador, Ele aceita muito mais do que a oferta, a adoração, Ele recebe o coração, porque o coração mostra exatamente quem crê, porque com o coração e com a boca confessa o que se crê.
Mas tem muita gente que até crê no coração, mas a gente precisa falar, a gente precisa confessar mais, a gente precisa cantar mais, a gente precisa gesticular mais, porque você vê que tem gente que acredita em qualquer coisa e sai falando, esbravejando. A gente que acredita no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no Deus Criador dos céus e da terra, naquele que é digno de abrir o selo, aquele que é antes de todas as coisas, que é depois de todas as coisas, que vai tá lá no fim, que na verdade não tem fim, mas tá lá esperando. A gente fica, sabe, eu ainda sonho, e daí não é para vocês não, para vocês eu também sonho, mas eu sonho para mim, o dia que eu vou conseguir adorar, adorar com toda intensidade, não que Deus merece, porque Deus merece muito mais, mas eu queria conseguir ser mais intenso na minha adoração. Eu queria ser mais intenso, porque eu vejo tanta coisa, intensidade para tanta banalidade, e às vezes para Deus, para uma adoração, a gente é tão, até para um gol no futebol, a gente parece que faz mais do que para hora que a gente vê um louvor arrebatador desse. Eu falei dos 2 domingos que eu preguei, eu falei, meu, que louvor, a hora que termina o culto aqui, até eu começo a pular à vontade aqui, eu tô me segurando, daqui a pouco eu vou me soltar. Se eu me soltar, vocês se soltam? Se eu me soltar, vocês se soltam? Porque não é possível, isso daí porque em tudo, você vê, quando alguém ganha, um time ganha, quando um político ganha, se a gente está torcendo, faz festa, para Deus, que é o vencedor para sempre, invicto sempre, a gente fica assim, ele é bom, não, vê como que os judeus, que conheciam como eram as festas judaicas, sabe, cantava, vê Davi, quando ele foi trazer a arca, a esposa dele, a Mical, até chamou a atenção, você dançou, até deu para aparecer a tua cirola aí, ele falou, eu estou diante do meu Deus, sabe, às vezes a gente é muito assim, olha, eu estou dentro da igreja, que cada um também, eu sei que é jeito, mas a gente precisa, sabe, fazer muito mais no louvor, mais na oferta, mais no evangelismo, a gente precisa fazer mais, mas tudo isso demonstra o quê? Expressa a nossa fé, mede a nossa fé. Então, comunhão com Deus, primeiro, uma vida de adoração, terceiro, uma vida de obediência a Deus. Hebreus 11, 7, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu já vou para Hebreus 11, 8, porque é a mesma coisa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, não tinha noção, não via. O que isso? Uma vida de obediência. A obediência é demonstrada por uma vida de fé, a fé é demonstrada na obediência. Tanto Noé e Abraão recebem um chamado ou uma orientação de Deus não palpável, não visível e não muito razoável. Mas o que eles fazem? Eles obedecem. Noé, e se você sabe um pouquinho, você já ouviu alguma pregação, algum estudo, você sabe que naquela região, naquela época, era árida, seca, não costumava chover, não tinha possibilidade, probabilidade de ter uma enchente a ponto de, não tinha rios, não tinha nada, não tinha possibilidade de, natural, humanamente falando, de ter necessidade de se construir uma arca. Mas Deus falou.
Noé, construa uma arca, porque isso vai acontecer. Ele chega para Abraão, fala: Abraão, aqui você está todo estruturado, você está com a tua família, você tem teus bens, você tem toda uma vida estável, mas agora eu estou te chamando para ir para uma terra que eu vou te mostrar. Hã? Não, mas como, quando, como que vai ser? E não. Tudo isso fala que de alguma maneira eles obedeceram, eles foram. Eu fico assim, nós temos tanta dificuldade, quando a palavra de Deus fala algo, a gente fica assim, mas como que vai ser? Espera aí, que dificuldade, é sobre sexualidade, mas como que é não ter relação sexual antes do casamento, ou não trair, não fazer isso, ou ser fiel, ou gostar do mesmo sexo, porque Deus fez homem e mulher, mas e tudo isso daí, a gente começa a questionar tudo que a palavra de Deus fala. O ser humano tem dificuldade de falar, é para fazer isso, construa uma arca, mas não chove. Mas eu sinto, eu não sinto, eu vejo, eu não vejo. Você imagine Noé, você imagine Abraão, se fosse hoje a humanidade, quem talvez falaria, não, eu vou fazer, eu vou sair, não. Meus queridos, nós vivemos um tempo que falta muita obediência, mas nós queremos milagres, mas nós queremos a promessa, nós queremos que a nossa família e a nossa casa seja salva, mas construir uma arca, num lugar onde não tem possibilidade de chover, ir contra aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente conjectura, isso não, ter uma obediência rápida, não é para fazer, eu vou fazer. E aqui vem algo que eu acho nesse texto aqui, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Tem faltado temor, nós não obedecemos muitas vezes em áreas de nossa vida, das nossas vidas, porque nós não temos temor, nós temos perdido temor, porque a gente tem perdido a noção de que Deus recompensa, e aqui vai, tanto mal quanto bem, ou tanto bem quanto mal. Nós vamos receber aquilo que semeamos. Noé, ele recebeu o quê? A família inteira dele salva, porque ele, por causa do temor, não, e se eu não fizer? Se Deus falou, eu posso não fazer, porque realmente tudo está falando que não tem possibilidade de chover, mas Deus falou, cara, Deus é fiel, Deus ele é sábio, Deus ele é poderoso, isso pode dar ruim para mim, então eu vou obedecer. E porque ele obedeceu por causa desse temor, sabe o que aconteceu? A família dele foi salva. Se ele fizesse como muitas vezes a humanidade tem feito, não sei, eu tenho dúvida, então, por causa da dúvida, eu não vou fazer. O que teria acontecido com ele e com a família dele? Teriam morrido, não teria sido salvo. E daí você entende porque tem tanta gente, tantos familiares, de pessoas que conhecem a verdade, de que já foram chamados, de que de alguma maneira já receberam missões de Deus, mas porque não obedecem, não de alguma maneira fica lá, será? Eles perderam, e aqui vai um chamado, que eu tenho orado muito, o temor. Meu querido, quando Deus falar com você, não pestaneja, não dá aquela coisa, será? Não, faz, obedeça, porque o oposto, o contrário, vai ter consequência, e o obedecer também vai ter a promessa, a bênção da obediência. A bênção da obediência é justamente a conquista da vitória, da promessa, é a salvação, é a conquista de tudo aquilo. Toda vez que o povo de Deus não recebeu a promessa, foi porque desobedeceu, e toda vez que obedeceu, recebeu a promessa.
sabe? Daí você vai entender porque muitas vezes nós, eu me incluo, essa geração de igreja, essa igreja dessa geração, tem vivido muito aquém das promessas de Deus. Tem vivido, a gente falando, hoje, política, eu falei, orei quinta-feira aqui, falei, a gente deposita esperança em tudo quanto é lugar palpável. Ah não, é na justiça do homem, é na educação do homem, a gente fica assim. A Coreia, falei, Coreia do Sul, lá depois da Segunda Guerra, foi destruída inteira, não tinha, todo mundo olhava e falava assim, esse país não vai se levantar nunca. Sabe como o país hoje, que é o país da Samsung, o país de tanta tecnologia hoje, que a gente importa para cá, se levantou? Foi através da igreja, que orou, que começou a orar, que começou a buscar a Deus, daí aquele país foi sendo levantado. Não, mas será que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, será que ele vai ouvir do céu e vai sarar a terra? Será que ele vai cumprir a promessa dele? A gente fica, não, mas orar, se arrepender, se converter, ter comunhão, parar de errar, fazer... tudo isso é muito mais complicado. É mais fácil a gente acreditar nos homens, a gente tentar construir atalhos, fazer. Você sabe, eu estou dando essa palavra, meu querido, porque eu creio de verdade que é chegado o tempo de nós experimentarmos e tomarmos posse de muitas promessas de Deus. Nós estamos no finalzinho. Nos últimos dias o Senhor vai enviar o espírito de Elias, com sinais e maravilhas, mas para isso vai ser através da fé, porque daí não vai contar, agora não precisa mais de fé, não precisa de fé, porque tudo no reino de Deus é liberado, é conquistado através da fé. Agora se a igreja continuar, não, eu não obedeço, eu não tenho comunhão com Deus, eu não ando com Deus, eu não faço, mas chegar num culto e falar, eu acredito, achando que vai receber, a gente vai continuar com esse mundo de igreja, enchendo aqui, daí essa aqui já murcha, daí enche lá, porque tem gente falando que numa oração, que numa campanha, tudo se resolve aqui, amanhã depois já é destruído ali, porque na verdade não tem base. De alguma maneira nós precisamos ter uma vida de fé, e uma vida de fé tem a ver com ter comunhão com Deus e não com o mundo, com as coisas dele, tem a ver com ter uma vida de adoração, uma fé que nos leve a adorar, a entregar, dar tudo de nós para ele, e tem a ver com ter uma vida extremamente em obediência a Ele, ao seu chamado, a tudo que Ele nos convocar a fazer. Eu quero dizer que Ele tem convocado essa igreja a tantas coisas, assim como Ele tem convocado a igreja dele, mas constantemente a igreja sai depois dos cultos, e cada um, não movido por santo temor, faz o que quer. Só que daí no domingo seguinte volta, no mês seguinte volta, ou às vezes no ano seguinte volta, sempre precisando, querendo que a promessa da família, a promessa dos filhos, a promessa de uma vida abundante, cadê a promessa? Está onde? Nas regiões celestes, que já foram conquistadas, mas para ser acessada precisa de fé, de uma vida de fé. Amém? Quarto, vou parar no quarto aqui. Eu vou chegar, tem muita vitória, tem muita coisa aqui, mas eu acho que hoje eu já vou para o quarto aqui então. Uma vida que parece ser a segunda, mas não é da segunda, uma vida de entrega a Deus. E quando eu falo de entrega, vocês vão entender aqui pelo texto, Hebreus 11, 17, de 17 a 19, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, entregou Isaque como sacrifício a Deus. Pela fé, Abraão entrega o seu filho da promessa. Meu querido, uma das coisas eu acho que mais difícil para o cristão, aliás, para o ser humano, para nós, é falar sobre entrega. Quando se fala sobre ganho, e por isso que a diferença tão grande da igreja primitiva para a atual. A igreja primitiva era o que você quer seguir a Cristo, você vai perder muita coisa, você vai ter que entregar muita coisa, você vai ter que às vezes entregar os teus cargos, os teus benefícios, tantas coisas. Agora é assim, não, que para seguir a Jesus, o que eu ganho? É assim, e por causa de uma pregação, e a gente ganha uma vida abundante, a gente ganha paz, a gente ganha alegria, a gente ganha, tem muita coisa que a gente pode ganhar, mas isso é como consequência de entrega. Antes de ganho, aquele que quiser ganhar a sua vida, antes perdê-la-á. Aquele que quiser salvar a sua vida, antes, vai ter que perder. Aquele que quiser viver, vai ter que morrer. E a gente acaba esquecendo desses detalhes. Para viver milagre, para ressuscitar, é necessário morrer. Para ir para o trono, é necessário ir para a cruz antes. E a gente fica só tentando assim, dá para pular essa parte da entrega? E a gente percebe na vida desses homens que não dá. Se a gente for perceber, José teve que entregar de uma maneira forçada, mas teve que entregar família, conforto, teve que entregar vingança, ódio, raiva, mágoa. Fala que Abraão, quando foi provado, eu sinto que muitas vezes eu sou provado, nós somos provados, e na maioria das vezes nós somos provados na questão da entrega, porque nas outras provas a gente passa. Na prova da fé, você crê, você ora, fica orando lá, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer um mutirão, vamos fazer uma campanha, vamos não sei o que, para algumas pessoas, vamos entregar dinheiro, vamos fazer. Agora quando entrega esse amor, entrega esse filho. E quando eu falo entregar filho, amor, marido, esposa, esse trabalho, esse dinheiro, essa vida que aparentemente te dá conforto, tem pessoas que precisam entregar tantas coisas, mas não conseguem. E eu costumo falar, aquilo que Deus pede e a gente não entrega, escute bem, lá na frente vai ser a nossa maior ruína. Porque Deus nunca pede algo para não nos dar aquilo melhorado, ou algo 10 vezes melhor, mas Ele pede primeiro para ver aonde está o nosso coração, e isso tem que ser pela fé. Na maioria das vezes que eu fui provado, e que eu fui me sentir reprovado, porque eu não entreguei, eu percebi que lá na frente, eu não sei se Deus tomou, tirou, ou Ele permitiu, eu não vou entrar nesse mérito porque é uma discussão, ou Ele permitiu o diabo tirar, ou o diabo quebrar, para que eu pudesse sentir, falar assim, Marinho, era melhor você ter entregado, porque se tivesse entregado,
eu teria cuidado, eu teria te ensinado a cuidar melhor, eu teria sido um melhor administrador do que você. E nisso que eu estou falando, eu senti muito assim, e aqui eu vou sair, vou para o profético aqui, meus queridos. Eu vou aqui, Deus tem chamado muitas pessoas, e não é de hoje. Tem muitas pessoas que são chamadas há tempos, pessoas que já passaram por essa igreja, as pessoas que estão vindo de outras igrejas, pessoas que de alguma maneira estão chegando hoje, então nem sabem muito bem que é chamado, mas lá atrás se sentia assim, cara, parece que alguém falou para mim, Deus tem algo comigo, eu sinto que Deus tem algo comigo, porque Ele já me livrou de coisas terríveis, e eu sinto que hoje eu cheguei aqui. Eu quero dizer que hoje você chegou aqui, porque Deus quer que você viva o extraordinário, aquilo que você nunca sonhou viver, porque quando eu falo extraordinário, é uma vida, essa vida abundante dEle. E muitas vezes, você ainda não viveu, porque você não entregou ainda algumas coisas que Ele pede. Você não entregou alguns amores, você não entregou, você não teve coragem ainda de sair como Abraão, sair da parentela, sair daquilo que ele tinha de estrutura, e às vezes, talvez você já tenha vivido o ano que morreu o rei Uzias, que era a tua base. Na verdade Deus tinha pedido Uzias, mas você não entregou Uzias, daí Deus permitiu Uzias morrer. Mas isso não é mal, isso é para você aprender que todas as vezes que Deus pedir algo para você, vale a pena entregar, porque o que Ele tem é muito maior. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não estava querendo pedir o filho dele, Deus estava querendo revelar o seu filho para Abraão, e demonstrar para todos. Mas para isso, será que Abraão tem fé para receber o meu filho? Como que eu vou saber se Abraão tem fé para receber o meu filho? Quero saber se ele tem fé. Já sei, eu vou ver se ele tem fé para entregar o dele. Porque nós jamais vamos ter fé verdadeira naquilo que Deus entregou por nós, se nós não formos capazes de entregar aquilo que Deus pede para nós entregarmos para Ele. Porque essa entrega tem a ver com fé, assim como receber aquilo que Deus tem para nós é por fé. Se nós não temos fé para entregar, nós não temos fé para receber. E você vê que o texto fala, Abraão tinha fé, tinha certeza que ele podia ressuscitar Isaac, e foi o que aconteceu figuradamente. Ele recebeu aquilo. E eu estou aqui, e eu vou encerrar, vou terminar nesse quarto ponto, daí eu deixo os 4 para o próximo. Ministério Louvor pode vir para frente. Pessoas aqui, que realmente são muito seguras, e aqui vai, até mesmo nisso, eu não cumpri ainda meu chamado, ainda não me entreguei totalmente. E quando eu falo chamado, Deus está chamando essa igreja para viver o extraordinário. Viver o extraordinário é o quê? É viver um tempo de salvação. Tem muitas vidas, tem muita gente precisando ser salva. E se a gente não começar a pregar o evangelho, se a gente não começar a mobilizar, se a gente não começar a testemunhar, se a gente não começar a viver os milagres de Deus, se as pessoas não começarem aí fora a falar assim, o que está acontecendo? Se a gente continuar a viver nessa vida, de ir na igreja, voltar, ir na igreja, voltar, ir na igreja, hoje eu estou cansado. Cara, vai continuar assim. Deus está querendo realmente, porque Ele tem pouco tempo. Jesus está voltando e Ele precisa fazer algo extraordinário. Eu sinto que Ele está
querendo fazer algo extraordinário, mas eu preciso, por isso que Ele está me incomodando a falar para vocês e para que vocês creiam, que Ele quer fazer algo extraordinário. Ele precisa, você tem noção, a hora que Ele curar aqui, e para mim eu creio que vai acontecer, uma cura extraordinária que a cidade inteira fique sabendo? Opa, peraí. Mas não é só isso, a hora que os testemunhos de coisas, de pessoas, de famílias, de negócios, que eu sinto que vai começar a fazer, situações assim, mas para isso precisa começar a ter fé. Só que para isso você precisa começar a testemunhar, porque fala que os sinais seguirão aos que creem. Agora, sinais seguirão. Você já viu alguma coisa seguir algo parado? Ó, o sinal vai me seguir. Tem algum... Nilva, vem aqui. Não, pera aí, não vou... Caio, por favor. Caio, vem aqui. Caio, me siga, Caio, por favor. Ô Caio, você não está me seguindo. Deus falou que os sinais, você é o sinal, tá, Caio? Vocês são sinais. Sinais iam me seguir por onde eu for, aqueles que creem, eu creio. E por que você não está me seguindo? Dá o microfone aqui, só rapidinho aqui. Ô Caio, por que você não está me seguindo? O senhor não sai do lugar. Não adianta eu falar que eu creio, porque os sinais seguirão aos que creem, mas os que creem precisam estar em movimento. Os sinais seguirão aos que creem. Então agora os sinais, eu estou crendo, então agora eu vou falar para essa daqui, eu vou tocar nesse daqui, eu vou testemunhar para esse daqui, eu vou orar para o outro, o sinal está seguindo agora. Agora se eu não me movimento, se eu não creio, não tem como o sinal me seguir. Obrigado. Está na hora da gente se movimentar, por isso que o pastor André pregou sobre a igreja, movimento. Agora, por que a gente não tem se movimentado? Porque na verdade a gente não crê. Porque se a gente crê, se a gente ia se movimentar. E eu quero dizer, quando a gente se movimentar, quando você se movimentar, quando você começar a ter comunhão com Deus, quando você começar a andar com Deus, quando você começar a realmente acreditar nele, quando começar, Deus vai fazer. Cada passo que nós dermos, Deus vai abrir o mar. O primeiro passo, eles molharam o pé, para depois passarem a pé enxuto. A gente precisa começar a fazer. A gente precisa começar a se movimentar. Igreja de Cristo Jesus, você precisa começar a entregar aquilo que Deus pede. Você precisa entregar aquilo que Deus pede. É o teu tempo, é a tua comodidade, é a tua vergonha, é os teus recursos. Aquilo que a gente falou, olha lá pessoal, a igreja, olha aquele rasgo na parede. A gente ficou não sei quanto tempo aí, sei lá, quase 8 meses falando, pessoal, a gente não acontecia, mas estava esperando. Agora já colocaram o poste, agora a gente pode fazer, agora já está movimentando, agora já foi passado os fios, agora vão começar a passar fios, os ares condicionados já estão tudo lá refazendo, lá fazendo toda a parte de vistoria. Muito em breve isso aqui vai estar com ar, mas daí a gente vai parar no ar. Esses dias eu recebi uma motivação, ontem na verdade, pastor, olha essas cadeiras que lindas e confortáveis. Eu falei, nossa, é mesmo, pastor, por que a gente não compra? Cada um compra a sua. Vamos lá, pastor. Eu fiquei, será? Eu falei, será? Vamos, não, pastor, vamos. Sabe, eu em janeiro, quando eu desafiei a igreja, lembra que eu falei que em 2 meses estava 2.000, 3.000 por mês no Ezequias. Em janeiro eu desafiei a igreja, foi para uma arrecadação de 8.000 no projeto Ezequias. A igreja se levantou, mas depois a igreja parou de ver, começou a fazer assim, hoje acho que está em 4.000, 3.000. Daí falou assim, só de ar nós gastamos mais de 50.000 aqui. Graças a Deus, Deus tem levantado irmãos que tem doado coisa, mas a gente quer fazer mais. Agora, é pela fé. Eu sei, nós compramos uma casa pela fé. Se você fez parte da compra da casa, se você fez parte das campanhas, você sabe que Deus não te deixou faltar nada, pelo contrário, te abençoou. Então cada oferta, tudo aquilo que você faz,
Deus faz 10 vezes infinitamente mais. Então, eu também te desafio a isso. Vamos mexer, vamos movimentar. Se você tiver, pastor, eu quero entregar, não é só a família, não é só o filho, não é só o tempo, não é só a vergonha, mas eu quero entregar os meus recursos. Está aqui, pastor, eu posso. Se lógico, se você tiver condição, eu quero ajudar com isso, quero ajudar com aquilo. Nós muito em breve, porque a gente acredita que vão ficar aqui mais um ano, se Deus quiser, no máximo. Logo, obrigado, Nilva, pelo amém, amém. Vocês lembram que o amém significa? Então, meus queridos, nós vamos ficar no máximo um ano, porque a igreja em movimento vai ganhar a cidade para Cristo. Eu tenho fé para isso, mas você precisa crer também. Vamos crer. E como crer? Como que a gente crê? É vivendo, é fazendo, é indo, em nome de Jesus. Eu creio no Deus do impossível. Por isso que eu tenho buscado Ele, por isso que eu tenho andado com Ele, por isso que eu tenho andado com Ele, por isso que eu tenho obedecido Ele, por isso que eu tenho tido uma vida de adoração, tenho entregado tudo, e tenho entregado tudo para Ele. Que nessa noite, você possa, através da sua vida, expressar essas evidências, você possa expressar essas realidades. E se ainda não, você percebe, opa, tudo isso tem a ver com fé, então estou começando a ficar preocupado, talvez eu não tenha tanta fé assim, mas hoje é dia de você intensificar isso, falar: Deus, então eu preciso, tudo isso, pastor, mas você não está falando de milagre, de impossível, de promessa? Tudo isso faz parte do impossível, para vivermos o impossível. Esses homens, Deus está colocando eles aqui como exemplo, porque todos eles viveram o impossível, mas porque eles andavam com Deus, porque eles entregavam o melhor, porque eles não tinham medo, porque eles adoravam, porque eles obedeciam. Você quer viver o impossível? Você quer realmente experimentar os milagres? Você quer viver tudo isso daí? Viva dessa maneira, e muito mais que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Vamos cantar essa música, depois eu quero orar com você em nome de Jesus.